Oi, Antes de tudo, me tira uma dúvida de uma questão, por favor. pronto, mande lá, qual é a questão? Ó, a questão, ela fala assim: quando se considera a extrema velocidade que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de lugares diferentes, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se espalhem, compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que vem do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar, pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Aí ele vem nas alternativas Hum, dizendo assim: o texto contesta a concepção acerca do comportamento da luz. Aí, ó, o entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Não, porque né, não tem nem ligamento do éter aqui. certo. Aí vem a letra B, um modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre os feixes luminosos. Eu pensava que era essa, só que ele vem dizendo que é a letra C, o modelo corpuscular, o defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Eu pensei que era esse quanto feixe de partículas, mas que modelo corpuscular é esse? É porque a luz, ela tem dois comportamentos, Renata. Ela pode ser uma onda, ela pode ser uma partícula. Quando você diz que a luz, ela tem um comportamento corpuscular, você está querendo dizer que ela tem um comportamento de partícula. E isso é verdade, né? A luz, quem descobriu isso foi um carinha chamado de Young. Ele disse o seguinte: ele fez um experimento chamado experimento de Young, que ele constatou que a luz, além de ser difratada, ela também sofria o fenômeno, a difração, sofria a difração. Porque só pode fazer difração, quem só pode, na verdade, sofrer difração são partículas. Então, se a luz, que antes era considerada uma onda, e o Young descobre que a luz sofre uma difração, então ele, peraí, se a luz se difrata e só quem só pode se difratar são partículas, então a luz pode ser composta por partículas. Então essa é a chamada teoria corpuscular. Na verdade, a luz, existem fenômenos que você faz com a luz, que ela se comporta como onda, e existem fenômenos que com a luz, que ela se comporta como partícula. A difração é uma delas. Ah, tá, entendi. E por quê? E na letra B, o que ele diz aí? Lê de novo aí para mim a B. Na letra B, ele fala assim: ui, pera. Ele fala assim: o modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Interferência também é um fenômeno somente de ondas. Somente de ondas, né? É esse Não é é, Oi? só de onda, não é de Não partícula. é de partícula, é só de onda. Tá, entendi. Onde é que tu viu essa questão? É porque o Ney passou hoje uma lista pra gente, né? E Hum, eu tava fazendo aqui os exercícios dela hum, pra treinar. E aí a segunda questão, outras a gente tinha feito até na sala. Mas essa hum, daqui eu fiquei encucada com ela. entendi. Tranquilo. Tirou a dúvida? Sim, explicado agora. Então vamos lá, vamos para nossa aula. Vamos lá. Então, o que você me mandou aí? O que nós já fizemos de revisão? Pelo que eu tô vendo aqui, que você me enviou. Então, nós já fizemos a revisão de trabalho e energia, né? Já vimos o que é energia, energia cinética, energia potencial. Já vimos, né, Renato?
Uhum. Tá, aí vem potência, né? Hoje a gente pode ver o que que é potência. Sim. Então hoje a gente já pode ver o que que é potência. A potência, ela vai ser o seguinte, Renata. A potência, ela vai ser a rapidez com que uma máquina executa um trabalho. Por isso que a gente diz que a potência de uma máquina nada mais é do que o trabalho que ela realiza em um certo intervalo de tempo. Então é assim que a gente vai medir a potência de uma máquina. Beleza. Lembrando que esse trabalho ele é medido em joule. O trabalho de uma máquina é medido em joule e o tempo ele é medido em segundos. Segundo, né? Então, Tem aquelas alternativas que colocam energia como caloria também, né? é, Mas como é que eu faço transformar joule para caloria? vou já lhe dar aqui. A potência ela é medida em joule por segundo e o joule por segundo é o watt. Tá. Essa energia, esse trabalho, ele também, como você falou, pode estar medido em caloria. Como é que eu faço essa transformação, Mike? Provavelmente ele vai te dar, tá? Uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules. Mike, você tá escrevendo no quadro? Tô, mas não tá aparecendo pra Porque eu ti? tô vendo. Não. Sério? Peraí. Verdade. Mike, liga sua câmera, Mike. Não é possível que você esqueceu de ligar sua câmera. E eu aqui haja falar. Agora. E hoje aqui haja falar. Se tu não fala, a gente já termina a aula e tu não ia ver, né? Cortei, tive que cortar. Minha filha pediu pra eu cortar, porque o cabelo tava muito grande e tudo mais. Minha filha de 2 anos pediu: pai, corta cabelo, pai. Opa. Aí tive que cortar. Vamos lá. Então, tá aí, Renata. Agora você tá conseguindo visualizar. Se ele pedir de caloria para joule, aí uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules, tá? Caso ele peça. Mas, se ele pedir, ele vai te fornecer. Porque tem questões que uma caloria é 4,18, tem questões que para aproximar considera 4,2 e para aproximar melhor ainda 4. Oi? Teve uma questão que a gente fez hoje que tava esse 4,2. Eu fiquei confusa da onde que surgiu. Agora Alguns livros dizem, algumas questões você pode dizer que uma caloria é 4,2. Ou, ainda para melhorar ainda, ele diz que uma caloria pode ser 4 joules. Aí melhora tudo, porque fica um número inteiro. Então, qualquer uma das três aqui você vai ver. Na verdade, o valor exato é esse aqui, 4,18. Só que aí algumas questões aproximam para facilitar os cálculos. Tá? Então a potência ela pode ser determinada assim, né? Pegando o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Bom, como é que uma máquina funciona? Uma máquina ela funciona assim, né? As máquinas de um modo geral. Elas recebem uma potência total, elas dissipam uma parte e a outra parte elas utilizam, né? Então vamos lá, o que a máquina faz? Ela pega uma potência total, parte dessa potência total é dissipado, geralmente essa dissipação é em forma de calor, geralmente isso aqui é em forma de calor, e isso aqui é chamado de potência útil, é o que a máquina vai utilizar para funcionar. Então, ela recebe uma potência total, uma parte dessa potência ela dissipa, que é a chamada potência dissipada. E a outra parte ela utiliza, chamada de potência útil. Tá? E aí isso é conhecido, Renata, como o princípio da conservação de energia.
O que é o princípio da conservação de energia? Tudo que entra de energia tem que ser igual a tudo que sai, tá? Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Portanto, a potência dissipada, ela pode ser o quê? Ela pode ser, aliás, potência dissipada não, desculpa. A potência total, ela pode ser o quê? A potência total, ela pode ser a potência útil, pode ser não, ela é a potência útil mais a potência dissipada. Tá? Então, a soma dessas duas energias tem que ser igual a essa que está entrando na máquina. P é o que mesmo? Potência útil, tá bem aqui, ó. Útil, dissipada e total. Tá pequeno, como é que tá? Tá pequeno, né? Não, tá dando pra ver direitinho. Eu que fui lesinha e não vi. Tá, aqui não tá aparecendo legal porque eu estiquei o quadro, então vou ter que dar uma melhorada nisso aqui. Aí, o que que a gente percebe, Renata? Se a potência total que entra na máquina é dividida em duas partes, em potência útil e potência dissipada, significa que uma parte dessa energia a máquina vai utilizar e a outra parte a máquina ela dissipa em forma de calor, certo? Se ela vai dissipar isso aí em forma de calor e uma parte vai utilizar, então essa máquina vai ter o que nós chamamos de rendimento. Ela vai render alguma coisa porque ela está gastando energia para isso. Toda e qualquer máquina que gasta energia, que utiliza energia, ela passa a ter um rendimento. Tá? Posso mudar de quadro? Uhum, pode. Então vamos lá. Se ela passa a ter um rendimento, significa dizer o quê, Mike? Significa dizer que essa máquina já que ela tem um rendimento, porque ela utiliza uma parte da energia, e esse rendimento ele será dado por essa letrinha grega, né? O zeta, né? Que é um N com uma perninha um pouquinho mais puxada, é uma letrinha grega, tá? E esse rendimento ele vai ser dado pela energia utilizada pela máquina dividido pela energia total. Essa é a definição de rendimento. Bom, só que aqui nós estamos tratando de potência e não de energia. Na verdade, você vai ver que quando eu trabalho com potência é a mesma coisa de eu estar trabalhando com energia. Até porque potência é energia pelo tempo. Então, o rendimento, ele passa a ser quem? Ele passa a ser a potência útil dividido pela potência total. O que que a gente vai lembrar? Lembrando que rendimento ele é dado em porcentagem, tá? O rendimento é dado de uma porcentagem, o rendimento de uma máquina. Então, toda vez que eu fizer essa divisão, eu tenho que multiplicar por 100 para que o meu resultado final seja dado em porcentagem.
tá? Lembrando que o rendimento de qualquer máquina tem que ser menor que 1 e maior ou igual a 0. Essa é uma observação muito importante. O rendimento ele tem que ser menor que 1, porém ele tem que ser maior ou igual a 0. Pode ser 0. O rendimento de uma máquina pode ser de 0%, mas 0%, isso. Mas o rendimento de uma máquina jamais pode ser 1. E aí, quando eu multiplicar por 100, o rendimento da máquina não pode ser de 100%. Por que, Renata, que o rendimento de uma máquina não pode ser de 100%? Porque sempre vai dissipar alguma coisa. Porque sempre uma máquina vai dissipar alguma coisa, tá? Então não existe uma máquina ter um rendimento de 100%. Ainda não, né? A ciência ainda não descobriu isso. O dia que descobrir, os problemas com gasto de energia, com desperdício de energia, está resolvido, né? Mas a princípio ainda não. Bom, a gente ainda pode fazer assim, né? Lembrando que a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Se eu jogar essa potência dissipada para o outro lado negativa, então a potência total menos a potência dissipada será igual à potência útil, né? Se a gente substituir aqui na equação do rendimento, que a gente acabou de ver que é a potência útil pela potência total, se a gente substituir aqui, ó, isso aqui no lugar da útil, que é o que ele está dizendo, então eu vou tirar aqui o rendimento, é a potência total menos a potência dissipada dividido pela total. E aí, quando tu tens uma subtração no numerador lá, né? Quando tu tem uma subtração no numerador e o denominador é um só, eu posso dividir esse denominador para os dois de cima. Então pode ficar assim, ó, PT sobre PT menos potência dissipada sobre PT. E aí, PT dividido por PT vai dar 1. Então eu posso tirar que o rendimento de uma máquina, ela vai ser o quê? 1 menos potência dissipada dividido pela potência total. Na verdade, é uma maneira a mais de você determinar o rendimento, tá? Então eu posso determinar o rendimento por aqui, Renata, pegando a potência útil dividido pela potência total, mas nem sempre ele vai te dar a potência útil, nem sempre ele vai te dar a potência útil, mas se ele te der a dissipada, tu pode determinar a potência, o rendimento por essa equaçãozinha aí. Entendi, professor.
Quando tiver tudo ok, só me avisar que eu mudo aqui. Já pode mudar, Mike. Terminei de copiar. Então vamos lá. Tá, então o que seria, por exemplo, Renata, um exemplo de questão desse tipo? Sim. Eu já vi muito de questão de potência, é que é sempre muito direta, ela sempre dá logo a energia direitinho, o tempo. Não tem Difícil muita. para se transformar. Verdade, não tem muita enrolação. As questões de potência, elas são diretas. Elas não têm. Deixa eu ver aqui. Elas não têm o que. Ficar pensando muito, não. Eu vou passar uma aqui. Ó, essa daqui é da Universidade Federal de Pernambuco. Certo, vou fazer. Então vá lá. Deixa eu só averiguar se está tudo ok, tá, né? Potência é trabalho pelo tempo. Trabalho é força vezes o deslocamento. Substituiu aqui força vezes o deslocamento por ΔT. Deslocamento pelo ΔT é a velocidade, certinho. Então essa força é o Fat. Potência, aí passa potência 25 vezes 10 a terceira, é igual a Fat vezes essa velocidade em quilômetro por hora para metro por segundo vai dar 22,22. Passou 22,22 para o outro lado dividindo, então Fat é aproximadamente 1,125 vezes 10 a terceira Newton. Não podemos esquecer que vai ter o Newton aí. Perguntas nessa? Não, nenhuma. Tudo certo, né? Renata, vamos ver uma outra aqui só pra gente não perder o fio da meada. Professor, Diga. eu perguntei hoje, mas mesmo assim eu fiquei com dúvida. Hum, Tem a primeira lei de Ohm, que ela é de sim. potência também, não é? É. Pois é, qual que é a diferença da potência P é igual a trabalho sobre o tempo e a do P é igual a I vezes R? Nenhuma. Tudo é potência. Só tem uma. A diferença é. Na verdade, a gente não pode dizer nem que tem diferença, Renata. Porque, na verdade, tudo é potência. Essa potência aí que você tá falando. I vezes U. R vezes I ao quadrado. Tudo surge dessa potência aqui, ó. Tudo surge daqui. A potência elétrica de um eletrodoméstico surge da potência mecânica do eletrodoméstico. Né? Porque você faz assim, ó, presta atenção. Tu tens um condutor, e aí tu aplica nesse condutor uma diferença de potencial. Tu aplica uma DDP, uma diferença de potencial aqui. O que que vai acontecer? Vai produzir uma corrente. A corrente vai começar a passar aqui dentro do condutor. O que que é a diferença de potencial? A diferença de potencial vai fazer com que as cargas comecem a se deslocar de um ponto a outro. Tá? As cargas vão começar a se deslocar de um ponto a outro. Mas para acontecer isso, tem que haver trabalho. Quem é o trabalho? Quem é a força que realiza trabalho, que desloca as cargas? É a força elétrica. Né? É a força elétrica.
E aí o que que acontece? Os elétrons, eles vão caminhar isso aqui tudinho do fio, que é o deslocamento. Então, o que que é a potência desse condutor? É o trabalho da força elétrica dividido pelo, pelo, pelo intervalo de tempo. Isso mesmo. Aí você faz assim, ó. O que que é o trabalho? É a força, só que no caso é elétrica, vezes o deslocamento, dividido pelo T. Beleza? Tranquilo? Aí, você estudou lá com o Ney, né? Que essa força elétrica, na parte de eletricidade, que foi ele que passou para vocês, a força elétrica, ela é quem? Ela é o campo elétrico, vai ser o campo vezes a carga. Só para te mostrar, porque para responder as perguntas que você me fez. Aí a gente joga aqui. Então vamos lá. Mike, tudo isso eu vou fazer? Não, é só para te mostrar que é a mesma coisa. Então a potência, a força elétrica, é vezes Q dividido por D, delta T. E aí você tem isso aqui, ó. Primeira equação da potência que você vê lá com o Ney é essa aqui, é o famoso π, né? Quem é o π? Carga pelo tempo é corrente. Então fica E vezes I vezes D. Vou só trocar o I e o D de lugar, mas não muda muita coisa. E vezes D vezes I. E aí você viu com o Ney que E vezes D é U. Então fica I vezes U. Então perceba que essa equação aqui que você viu lá, π, que é corrente vezes voltagem, de onde é que ela surgiu? Lá da potência mecânica, ó. Lá da potência mecânica. A diferença não tem nenhuma. A diferença, na verdade, não é que não tenha nenhuma. Tem. Uma fala em potência mecânica, outra fala em potência elétrica. Mas de onde é que surge a potência elétrica? Lá da potência mecânica, que é isso que a gente está vendo agora. Agora eu entendi, agora faz sentido. Tá? Ótima pergunta. Certinho. Parabéns. Então vamos lá. Mais uma aqui pra gente não perder o fio da meada. Ó, tem uma aqui que é a cara do Ney. Amanhã vai cair questão do senhor na prova também, não vai? Vai. É a parte lá de calor, calor sensível, calor latente. Princípio das trocas de calor da última aula. Sim. Vai lá. Faz essa daí agora. Vamos lá. Então, só repetindo aqui, né? O trabalho vai ser a energia cinética. Então, fazendo aqui 1 metro quadrado, 1000 watts. 9 metros quadrados vai dar quanto? Deu 9.000. Tirando aqui, continuando aqui a divisão. Tirando aqui, então, a potência útil. Ela vai ser 0,3 vezes 9.000. E aí você achou que a potência útil foi de 2.700 watts. Beleza. Aí agora a gente joga na equação da potência, né? A potência é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Então, a potência, lembrando que esse trabalho que eu falei para você, é a energia cinética dividido pelo intervalo de tempo. Então, a potência vai ser energia cinética, né? No caso, o trabalho, a energia solar transformando-se em energia cinética, então fica mv² sobre 2 sobre ΔT. Então, a potência vai ficar mv² sobre 2, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a potência vai dar mv² sobre 2 ΔT. Pronto, agora é só substituir os valores. Vamos lá, potência 2.700, que é os 30% dos 9.000. A massa... 200. Quanto é a massa?
200. 200. A velocidade é os 108 km por hora, que vai dar 30 metros por segundo. Então, 30 Não deu, ao não. Eu dividi por 3,6, deu 27,7. 27,7 é 108. 108. Pois é. Ah, Não botou 180 não, né? aí, O que foi? Achou o erro? nossa, vacilei demais. Já percebi. Não, eu tinha colocado por 100. Renata, não pode cometer essas gafes, Renata. Não sei onde foi Falta que de eu me... atenção, Ah, é tá aqui. Velocidade 3,6. média. Eu peguei e eu usei ela, velocidade média, tá dizendo lá em cima na questão. Ai, ai, ai. Que é a Pronto. deslocamento dividido pelo tempo. Que é igual a 100 km por hora. E eu peguei esse. Então isso aqui vai dar 2.700. Eu dividi logo ali, ó, 200 por 2, que deu 100. Então vai ficar 100. 30 ao quadrado dá 900. Dividido por ΔT. Olha, como eu tenho 2 zeros aqui, eu vou cortar com 2 aqui. Então vai ficar só 27 é igual a 900 dividido por ΔT. Certo? Então, como ele quer o ΔT passa o ΔT para cá multiplicando e o 27 dividindo. Então vai ficar 900 por 27. Então isso aqui vai dar aproximadamente 33,3 segundos. Então nós temos aí. Agora me explica por que eu não poderia usar a velocidade média. Não podia usar a velocidade média? Olha, ele dá essa velocidade aí de baixo, que é 108, mas por que eu não uso a velocidade média lá de cima, que ele me deu também? Que é Vamos 100 lá. km por hora. Vamos ler a questão. Um carro solar é um veículo que utiliza apenas energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte energia do sol em energia elétrica, que por sua vez alimenta o motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido pela Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido a velocidade média. O carro atingiu a velocidade média de 100 por hora. Mas vamos ler o que diz lá embaixo. Nessa competição, ele atingiu 100 por hora. Considere uma região plana, onde a insolação, energia solar por unidade de tempo diária, chega a uma superfície da Terra de 1.000 watts por metro quadrado. Que o carro solar possui massa de 200 gramas e é constituído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9 metros quadrados e rendimento de 30%. Desprezando a resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria a partir do repouso para atingir a velocidade de 108. Na competição, ele atingiu 100, mas ele não quer que você utilize a velocidade que ele atingiu na competição. Ele quer, se o carro atingir 108, qual vai ser o valor aproximado do intervalo de tempo? Então, tu vai usar o 108. Os 100 é só para informar a velocidade que ele atingiu lá na competição. Não tem nada a ver com a questão que tu vai usar aqui. É porque o Enem, ele gosta desse tipo de questão. Ele primeiro faz uma reportagem, um blá blá blá, só para dizer que o carro competiu não sei aonde, mas na verdade as informações que tu vais usar está embaixo geralmente da figura, tá? Pois Questões é, do Enem eu vou dessa logo pro enunciado. as questões de física. Pronto. As questões de física, geralmente, é típico do Enem isso, né? As questões de física do Enem, ele faz uma reportagem, tem uma figura e as informações que tu vais usar no cálculo tá abaixo da figura, nunca acima. Tá? Certo. Então essa é a diferença. Por isso que tu vais usar o 108. Tranquilaço? Tranquilaço. Vamos lá. Vamos passar para outra coisa? Bora. Vamos lá.
Opa. Ai. Não, não é isso aqui não. Tem nada a ver isso aqui. Pera aí. Nada a ver. Agora sim. Bom, o que entra agora é aquela parte, né, Renata, de calor sensível, calor latente, né, que nós já vimos, já fizemos muita revisão sobre isso, mas a gente vai comentar agora novamente, tá? Lembrando que o calor sensível é aquele calor que você fornece ou retira da substância, né? Você vai fornecer para a substância ou você vai retirar da substância, tá? Você fornece, você retira, mas a substância não muda de estado físico e só varia a temperatura, tá? Então essa quantidade de calor é o quê? Massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O famoso quimacete. Beleza. Aí nós temos também o calor latente. Qual é a diferença do calor sensível para o calor latente? O calor latente é o contrário do sensível. É quando eu forneço calor para a substância, retiro o calor da substância, ela muda de estado físico, mas ela não varia a temperatura. Como é que eu calculo essa quantidade de calor, Mike? É a massa vezes o calor latente. O que você tem que observar, o chamado quimolesa. O que você tem que prestar atenção é o seguinte, que esse calor latente, ele depende do quê? Esse calor latente depende da mudança de estado físico que a substância está sofrendo. Se é uma solidificação, se é uma vaporização, se é uma condensação, né? Se a substância for a água, o calor latente de fusão da água é 80 calorias para cada grama. Mike, eu preciso decorar isso? Não precisa, isso é constante. E tudo que é constante é dado na prova. O calor latente de fusão, o contrário da fusão é a solidificação. Contrário que eu digo por quê? Porque para uma substância sofrer fusão, ela tem que receber calor. Agora, para ela solidificar, ela tem que perder calor. Por isso que essa quantidade de calor é negativa. Porque quem perde calor, perde uma quantidade de calor negativa e quem ganha, ganha uma quantidade de calor positiva, né? E se a água vaporizar, ela precisa de 500 calorias para cada grama. E se ela condensar, ela precisa de menos 500 calorias para cada grama. Tá? Então essa é a quantidade de calor que a água vai sofrer. Por isso que depende da mudança de estado da substância, tá? Isso vai depender muito da mudança de estado da substância, tá? Se ela vai solidificar. No caso da água, a maioria das questões é feita com a água, mas se ele falar em outra substância, ele vai fornecer para você o calor latente da substância. Ok? Beleza. Aí depois nós vimos a capacidade térmica, né? O que é a capacidade térmica de uma substância? A capacidade térmica. Isso, é a capacidade de absorver energia ou liberar. Que tipo de energia é essa, Mike? Calor, energia térmica. Por isso chamado capacidade térmica. Então essa capacidade, representada pelo Czão, é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Cuidado para não confundir com tempo. É temperatura, né? Essa temperatura geralmente é medida em graus Celsius. O calor geralmente é medido em caloria. Então não precisa converter, transformar absolutamente nada, a não ser que a questão peça. Tá? E aí, se a gente jogar aqui, Renata, o quimacete, tu tira que a capacidade térmica também pode ser a massa da substância vezes o seu calor específico. Pode ser isso também, caso ele peça a capacidade térmica
E aí tu tem o calor específico, geralmente é dada a massa da substância na questão, você joga aí e calcula a capacidade térmica da substância. Beleza? Beleza. Pronto. Aí, depois nós vimos o quê? O chamado princípio das trocas de calor. Princípio das trocas de calor. O que é o princípio das trocas de calor? Né? Tu tens um calorímetro, né? Aquele negócio lá do calorímetro, que é um instrumento para medir as trocas de calor. Vamos imaginar aqui um calorímetro, deixa eu ver, eu tenho aqui o desenho de um cilindro. O calorímetro ele tem o formato cilíndrico, né? Parecido uma latinha de refrigerante, né? Esse cilindro, ele tem o que? Um furinho aqui em cima, né? Ele tem um furinho bem aqui em cima, assim, ó, onde a gente encaixa um termômetro, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja um termômetro. E qual é a função desse termômetro, Mike? A função desse termômetro é medir o quê? É medir a temperatura de equilíbrio das substâncias que estão lá dentro, né? É medir a temperatura de equilíbrio das substâncias. Então, bora supor que isso aqui seja um termômetro, ó. Tá? Então, bora imaginar aí que a gente vai colocar duas substâncias aqui dentro, né? Sei lá, duas esferas, dois líquidos, né? Geralmente são líquidos e esferas, mas ele vai botar líquido lá, tá? Então, vamos imaginar aí, duas esferas com temperaturas diferentes, né? Então, eu tenho aqui a esfera A, vamos imaginar aqui a esfera A, com uma temperatura qualquer, a B, a A tem uma temperatura maior que a B. Então, o que vai acontecer? A A vai transferir calor para B e o termômetro, depois de um certo tempo, essas esferas vão entrar em equilíbrio térmico. Então, a ideia, Renata, é o termômetro medir a temperatura de equilíbrio. É para isso que serve o calorímetro. Medir a temperatura de equilíbrio. Só que algumas questões, o calorímetro, como ele é isolado do meio externo, algumas questões, principalmente o Enem gosta muito disso, o calorímetro ele vai trocar calor junto com as substâncias. Quando ele disser que o calorímetro não participa das trocas de calor, ele vai dizer que a sua capacidade térmica é desprezível. Aí, se é desprezível, a troca de calor fica entre as substâncias. O que diz o princípio das trocas de calor? Que a soma da quantidade de calor de quem recebe é igual à soma das quantidades de calor de quem cede. Só lembra que quem cede calor, cede uma quantidade de calor negativa. Se nós jogarmos esse cara para o outro lado, a equação também pode ser essa. Somatório da quantidade de calor de quem recebe, mais a soma da quantidade de calor de quem cede, tudo isso tem que ser igual a zero. Tô anotando, rapidinho. Tá bom. Renata, enquanto você anota rapidamente, vou ao banheiro. Certinho. Entendeu? Então você vai pegar a quantidade de calor cedida igual a quantidade de calor recebida. Quem recebe? A água. Então, quantidade de calor da água é igual a quantidade de calor da esfera. Aí tudo ele deu para você, é só substituir e fazer a continha. Certo. Três vezes 10 a menos 2, 300? 3 vezes 10 a menos 2. Então vai dar 300 gramas, né? É isso? É. É isso, Mike? É.
Então deu 300 gramas, não foi? Isso. Eu haja falar aqui e o microfone desligado. MA vezes 20 é igual... aqui vai dar 600 vezes 0,2. Vai dar o quê? Não, eu já fiz logo o 50 Já vezes fez 0,2 logo dá tudo, né? 10. Aqui vai dar Vai dar logo 6 vezes 6 5, quilos. 30. Vai dar 6 aqui, eu acho. Ah, ótimo. Dá 6 Entendi. mil aí dividido por 20. Então isso aqui vai dar uma massa de água de 300 gramas. Isso aí. Vai dar 0,3 quilos, 300 gramas. Pronto, essa é a massa de água. Então a letra A já foi feita. O que ele quer na B agora? A B, ele já mete dilatação térmica aí. Pois é. Sabendo que o volume da esfera é de a 20 graus Celsius, né? Então o volume da esfera a 20 graus Celsius é de 200 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação linear do metal que a constitui é isso aqui, calcule a variação de volume da esfera. Não, tranquilo. Isso é dilatação volumétrica. Tá? Letra B. Dilatação volumétrica. ΔV é V0 vezes gama vezes ΔT. Vezes variação do tempo, isso. Isso. Variação de temperatura, não é tempo. Lembra que o Temperatura. gama é 3 vezes o alfa. Então, ΔV Sim. é V0, 3 vezes o alfa, ΔT. Bora lá para as informações da questão. Temperatura inicial 20, volume inicial 200. Então, aqui vai ficar ΔV é igual a 200 vezes 3 vezes o alfa, que é quanto? Cadê o alfa? 2 vezes 10 a menos 5. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 5. E a temperatura inicial da esfera é quanto? 20. Beleza? É. E ela vai Sim. atingir que temperatura? 200, não é não? É. Não, 200 é o volume. Não é isso? Deixa eu lá ver. 200 é o volume, ó. Tá? A esfera está inicialmente a 20. Ah, tá. Encontra-se no seu interior com capacidade térmica. Adiciona-se com certa massa de água a 90. Aí a esfera atinge 70. Então vai ficar 20. Vai ficar então 70 menos 20. Pronto. É isso. Ele quer a variação de volume. Aí é matemática. Então vai ficar ΔV é igual 200 vezes 3 dá 600. Ainda tem esse 2 aqui, ó. Esqueci. Vamos multiplicar depois. 70 menos 20 dá 50. Então ΔV, 600 vezes 2 dá 1.200. 10 a menos 5 vezes 50. Aí vamos multiplicar aqui. 12 vezes Tá 5. 60 mil. Vai dar 60 mil. 60 mil. Vezes 10 a menos 5. Então, Que número ΔV. grande, né? Mas aí é pequeno. Na verdade, grande é aqui, né? Mas aqui a base 10 faz ele ficar pequeno, porque tu vai converter isso aqui para notação científica. 6 vezes 10 a quarta, com 10 a menos 5. Então, ΔV vai dar 6 vezes 10 a menos 1. Ó. Fica um número pequeno. Centímetros cúbicos. Isso aqui é a mesma coisa que 0,6 centímetros cúbicos. Entendi agora. Pra mim, que na letra B, ele tava misturando isso daqui que o senhor deu, que era o princípio da troca de calor, com a dilatação volumétrica. Aí eu tô pensando, meu Deus, como é que eu vou igualar isso? Não vai igualar, porque a letra B ele só quer a dilatação. Na verdade, é uma questão de calorimetria que ele inseriu aí dilatação só para alongar um pouquinho a questão. Nem precisava Certo. dessa letra B aí pedindo dilatação, nem precisava.
Eu nem sei se vai cair, Renata. Vai cair dilatação na tua prova? Eu nem vi aqui no que tu me Não. mandaste. Não, né? Pois é. Então esquece essa letra B aí, fica só com a letra A na cabeça aí, que não vai cair na prova. Vamos lá. E o outro assunto seria o quê, Mike? Aquela parte da lei de Snell, né? Que a gente trabalhou na sala também, no itinerário. Eu acho que foi comigo que a gente viu, não foi? Foi. Foi no início do ano. No início do ano, verdade, olha lá. O itinerário foi no início e a aula normal de vocês aí da manhã com o Ney está sendo agora no revisional. Então, Isso. pelo que você me mandou aqui, deixa eu só averiguar de novo. Aqui. Pronto, então ele fala, o capítulo 8 que fala sobre absorção, refração, dispersão. Quando se fala em refração, significa o quê? Não tem outra jogada, não tem outra. Lembrou de refração? Refração é a mudança de velocidade da luz quando ela passa de um meio para outro, né? A gente tem inclusive Certo. uma aula dessa gravada lá na plataforma. Isso Então o que mesmo, ainda acontece? bem. Oi? Ainda bem que a gente tem essa aula gravada, que eu vou Tá poder lá ver na ela várias plataforma, né? vezes. Tá lá na plataforma. Foi uma aula com você e a Agatha, se eu não tô lembrado, se não me falha a memória. Aí eu falei quando é que o ângulo desvia, quando ele passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, o que que acontece, né? A gente chegou a comentar isso. Mas o que que você precisa fazer para essa prova? Saber o que é índice de refração de uma substância, né? O índice de refração de uma substância, ele vai medir o quanto a substância desvia a luz, refrata a luz. Então, o índice de refração é C sobre V. Pronto, só tem essa equação aí para calcular o índice de refração. C sobre V. Na verdade, o índice de refração, ele é a velocidade da luz no meio 1 dividido pela velocidade da onda no meio 2. Só que como se está trabalhando com luz, o meio 1 é o ar. Se o meio 1 é o ar, o V1 passa a ser o C, velocidade da luz no vácuo. Que é quanto? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Essa é a velocidade da luz no vácuo, valor dela no Sistema Internacional de Unidades. Beleza. O que que diz a lei de Snell, que é a conhecida, a famosa segunda lei da refração? A segunda lei da refração é a lei de Snell. Snell disse o seguinte, que a luz, ao penetrar em uma superfície, ela altera a sua trajetória. Ela sofre um pequeno desvio. E esse desvio, ele depende do índice de refração do meio. Então vamos imaginar que ela vai desviar assim. Então ela vai ter aqui um ângulo R de refração. Eu vou ter um ângulo aqui de incidência. E esse camarada aqui é chamada reta normal, né? Chamada RN. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Deixa eu só passar para cá, para a gente não ficar na frente. Pronto. Então é isso aí. Aí o que que diz a lei de Snell? Que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência, que é esse ângulo aqui, é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. É isso aqui, ó. Tá? Essa é a lei de Snell. Não pode esquecer. N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Tá? É daqui que tu tiras aquilo, né? Se o I for maior que o R, né? O N1, como é multiplicação, é inversamente proporcional. Se o I é maior que o R, então o I sendo maior, o N1 é menor e o N2 é maior. Isso. Então, quando a luz passa de um meio N1 menos refringente para um meio 2 mais refringente, o ângulo I tende a ser maior que o R. Então,
o raio refratado se aproxima da normal. Tá acompanhando o raciocínio? Sim. Beleza. Agora, se for o contrário, Mike, se agora... Deixa eu apagar aqui o de preto, o de preto. Acabou apagando tudo, mas a gente circula aqui de novo. Se agora a luz passar de um meio mais refringente para um meio menos, se isso aqui é maior, o I cai e o R aumenta. Aí, se passar de um meio mais refringente, não tem erro, Renata, questões teóricas. É só tu montar essa equação e ir botando as setinhas. Se o N1 cresce, o I decresce, porque são inverso. Multiplicação é inverso. Se esse cara é maior, o N2 é menor. Se o N2 é menor, o I é maior. O R é maior. Pronto. Aí aqui tu analisa. Se passar de um meio onde o N1 é maior que o N2, o I ele passa a ser menor que o R. Confere? Confere. Se ele passar de um meio onde o N1 é maior que o N2, aí passa a ser o contrário. O I passa a ser maior que o R. Pronto, não tem segredo. Precisa nem decorar isso aqui. O problema é que os alunos querem decorar isso aqui. Não precisa, é só tu pegar a equação e ir botando as setinhas, que você sabe de onde está passando, para onde está passando, quem é maior, quem é menor. É assim. É mais fácil. É até mais fácil. É só lembrar da equação e botar as setas. Tá? Aí existe um fenômeno que acontece com a luz, que é chamada de absorção. O que é a absorção? É quando o meio está, assim, ela está incidindo a luz no meio, vai absorver. Vai tipo, para onde está sendo direcionada a luz, vai absorver. É, poderíamos dizer que sim. De maneira grosseira, né? É, uma maneira grosseira de falar, mas não, não tem muito o que coisar, não. Não tem muito o que falar, porque é grosseiro, mas é isso, não tem outra explicação. É quando a superfície absorve a luz, é isso mesmo, tá? Porque a absorção, Renata, ela é um processo em que a luz, né, a grosso modo, isso que você falou mesmo, incide numa superfície e o corpo, ele absorve essa luz, transformando, convertendo esse corpo em energia. Né? Esse corpo, na verdade, vai receber a luz e vai transformar a luz em energia. Tá? Ela pode ocorrer por qualquer corpo ou qualquer substância. Isso aí, qualquer corpo, qualquer substância pode absorver a luz, né? O fenômeno da absorção. E aí o que a gente observa? Que a luz ela é absorvida pela substância, pelo corpo, mas vai depender da sua frequência. Cuidado, né? O corpo vai absorver a luz, a substância vai absorver a luz, mas essa absorção depende da frequência da luz, tá? Vai depender da forma como a luz é absorvida e vai depender também da frequência, da natureza, dos átomos e assim por diante, tá? Então tenha muito cuidado com isso. Por exemplo, a absorção da luz é o que vai nos dar a cor dos objetos, tá? A absorção nos dá a cor dos objetos. Então, por exemplo, né? Como é que eu sei que um corpo ele é vermelho? Como é que eu sei que um corpo ele é vermelho? Ele é vermelho pelo seguinte fato. Vamos imaginar aqui, ó. Mike, eu estou enxergando esse objeto vermelho. Então, se ele é vermelho, ele é vermelho. Mas por que tu estás enxergando ele vermelho? Porque é emitido... Pode falar. Ele chega mais rápido, não é? Quase. Ele emite mais rápido A frequência da luz vermelha para os teus olhos. Mas antes disso acontecer, o que acontece? Eu vou imaginar que isso aqui é uma luz branca, tá? Não dá para eu desenhar o branco aqui porque o quadro é branco. Então vamos imaginar que essa luz aqui é branca. Entre aspas, né? Luz branca. Tá, o que vai acontecer?
o corpo, ele vai absorver. Lembra que a luz branca, ela é composta de 7 frequências diferentes, né? Tem o vermelho, Laranja, amarelo. isso. Tem o alaranjado, né? Esse é o nome da cor verdadeira, alaranjado. Aí nós temos o amarelo, depois nós temos o verde, isso, mas antes do anil você tem o azul, Ah, tá. vermelho, alaranjado, amarelo, verde, o azul, aí depois que vem o anil, para quem não sabe o que é o anil é a cor do céu, anil, tá aqui ó, e o violeta. Botando todas as cores aqui para você. E o violeta. Olha aí. A cor branca, ela é composta nessas 7 coresinhas aí, ó. Tá? Então, o que que acontece? Por que que você enxerga o corpo vermelho? Você enxerga o corpo vermelho porque ele absorve todas essas cores aqui, ó. Todas. Renata. Só não absorve o vermelho. O que que ele faz? Ele reflete o vermelho até os teus olhos. Ele reflete. Então, quando o pessoal diz que o preto, ele absorve todas as cores, é mentira, é o vermelho, no caso, porque ele absorve todas? Não, ele absorve todas, mas ele emite o vermelho. Por isso que tu enxerga o vermelho. O preto, o que que é o preto? O preto, a cor preta, né? A cor preta, ela é o quê? Ela é a absorção de todas essas cores sem refletir nada. Olha o que acontece com o preto. Opa. O preto é o seguinte, ele absorve, Renata, todas as cores. Então, por exemplo, se eu pegar todas essas cores aqui e jogar, ok, só que ele não vai absorver nada, né? Eu vou jogar aqui o vermelho, né? Vou jogar aqui o alaranjado. Olha aí. Vou jogar o amarelo. Vou jogar o verde. Vou jogar o azul. Vou jogar o anil. O azul. Vou jogar o anil. E vou jogar o violeta. Só que ele não vai refletir nenhuma cor. Ele vai absorver todas as 7 frequências sem refletir nenhuma. Justifica o albedo, né? Isso justifica o quê? Isso. Justifica o albedo. E outra. O que seria então a cor branca? Renato, o que seria o branco? São de todas as cores. Isso. O branco, ele absorve todas as cores e reflete todas as cores. É o branco. Por isso que se diz que a gente não pode andar no sol de preto, né? No sol quente de preto, né? Ninguém vai à praia de preto. Vai dar mais calor porque tu estás absorvendo tudo, toda a radiação visível e não está refletindo nada. Agora me responde uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta para você. Se no sol a gente não pode usar o preto, justamente porque vai sentir mais desconforto térmico, porque vai absorver todo o preto, como é que o pessoal no deserto usa preto? Pera, eu tô pensando. O pessoal no deserto usa preto. Porque não tem um negócio na roupa deles que é tipo um protetor que eles usam pra ficar mais fresquinho. Aí não perder. Verdade. Em cima dessa roupa preta existe um isolante térmico. Em cima não, desculpa, embaixo da roupa preta. Não é em cima, é embaixo. Eles usam um isolante térmico. Na verdade, a roupa preta que eles usam é revestido por dentro de um isolante térmico. Então, quando eles usam, né, o calor que vem de fora é absorvido pela coisa, mas como a parte de dentro é isolante, não permite que o calor passe para dentro. Então, eles andam no maior conforto,
né? Só lá no deserto é que vende esse tipo de roupa, né? Tu não acha aqui no Brasil, mas só pra lá. Mas é porque a parte interna daquela roupa preta existe um isolante térmico. E aí o calor do lado de fora, eles não sentem, né? O corpo não sente esse calor do lado de fora, então não vai sentir desconforto. Diferente de uma camisa preta, de uma roupa preta que você compra aqui no Brasil e vai usar no sol. Aí você vai sentir desconforto, porque não tem isolante. Beleza? Beleza. O que é a dispersão da luz? O que é o fenômeno da dispersão? Dela. Isso. A dispersão, Renata, é quase a absorção. O que é que acontece? Vamos imaginar aqui uma gotinha de água. É a formação do arco-íris. O arco-íris se forma pela dispersão da luz, né? O que que acontece? A luz branca passa pela gota, a luz branca passa pela gota de água, né? Por isso que quando a gente vê um arco-íris no céu, pode ter certeza que é chuva na certa que vai acontecer. Porque, na verdade, para aquela região onde se formou o arco-íris, já está chuviscando, né? Já está pingos d'água. E a luz do sol penetra em cada pingo d'água, liberando as 7 frequências que você já conhece. Libera o vermelho, libera o alaranjado, libera o amarelo, libera o verde, libera o azul, né? O azul. Vou botar o Z aqui para não confundir com anil. O anil. E o violeta. É isso que acontece nas cores, o chamado dispersão. E aí, como a atmosfera da Terra ela tem um formato circular, cada gota que cai pega a luz e dispersa a luz em várias cores. Como a atmosfera tem um formato circular, elas vão encurvando, fazendo o formato da atmosfera. E aí por isso que a gente vê aquelas cores bonitas no céu, tá? Que é o fenômeno da dispersão. Que é o quê? Que é a luz branca decomposta em 7 frequências diferentes. Beleza? Se eu perguntasse na questão, Renata, de repente o Ney pergunte. Marque a alternativa, sei lá, em que considera a ordem crescente de frequência na dispersão da luz. Por exemplo, se eu fosse te perguntar, nessas 7 frequências, quem tem maior frequência? O vermelho. O vermelho, né? Não. O vermelho. Não, o vermelho. Porque a dele é mais curtinho, chega mais rápido, então tem que ser o violeta. Corrigiu rápido, hein? De cima para baixo, nessa ordem, viu, Renata? De cima para baixo é a ordem crescente da frequência. Ok? Vai da menor para maior. Ordem crescente da frequência. Ordem crescente da frequência. Então, da menor para maior. Tá? O vermelho desvia menos. Muito cuidado com isso. Quem tem maior frequência sofre maior desvio. Então, quem desvia mais é porque tem uma frequência maior, sofre maior desvio.
Quem desvia menos tem menor frequência. Então o vermelho, ele desvia menos. Então a frequência dele é menor. O violeta desvia mais, então a frequência dele é maior. Beleza? Perguntas? Isso tem alguma coisa a ver com a ordem, tipo, do raio gama pro raio, tipo, violeta, essas coisas? Tem tudo a ver. Eu só não sei interligar, eu sei que os dois correspondem ao mesmo assunto, mas eu não sei interligar uma coisa com a outra. Raio gama. Assim. Tem, porque essa é. Claro que tem. Isso aqui faz parte do espectro da luz, né? Lembra? Tem o rádio, Tem, eu vou botar aqui pra você. Tem raio-x. é isso mesmo. Tem a ver, claro que tem. O processo da dispersão, Renata, é você dividir a luz branca em 7 frequências visíveis à visão humana. Tá? Mas, na verdade, o fenômeno da dispersão é isso aí. É dividir a luz branca em 7 frequências visíveis à nossa visão. O que não é visível não é dispersão. Isso que você está comentando é o espectro. É o espectro eletromagnético. Tem tudo a ver, sim. Espectro patrono, Harry Potter. Tu gosta de Harry Potter? Demais, já assistiu? Eu já. Eu já assisti tudo com a minha filha. Meu Deus do céu, ela gosta demais. Eu gostava muito quando era pequena também, mas assistia comigo. Aham. Olha, o espectro eletromagnético, o que que é? Vou botar aqui para você. A primeira frequência do espectro eletromagnético, que é bem fraquinha, frequência pequena. Eu vou botar também da ordem crescente. Tu tens as ondas de rádio, bem fraquinha. Os nossos celulares, por exemplo, recebem ondas de rádio, que são radiações de frequência muito baixa mesmo. Quase nociva, né? Quase não prejudica nada o nosso corpo humano. Lógico, não prejudica a curto prazo, mas a longo prazo sim, né? Ondas de rádio, aí nós temos as micro-ondas, na verdade é junto, né? Micro-ondas. Depois nós temos o infravermelho. Aí no infravermelho, após o infravermelho, Renata, aí nós temos a luz visível. A luz visível, que é a composição da luz branca, que é a luz visível, tá? Aí dentro da luz visível é que nós temos lá. Eu vou botar aqui bonitinho para você. Aí nós temos o vermelho, o alaranjado, o amarelo, que é o fenômeno da absorção. O amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Olha aí. E o violeta. Vou botar aqui o violeta. Pronto. Depois do violeta, você tem o ultravioleta, que é a outra radiação, já não é mais visível à nossa visão, né? A nossa visão só detecta isso aqui. Vou até aumentar aqui esse coisa. A nossa visão só detecta isso aqui, até aqui, ó. Aí vem o ultravioleta, o raio X, o raio gama e, por fim, o raio cósmico. Raio cósmico. Então tem a ver, sim. Isso tudo compõe o espectro, tá? Só que a luz visível é só esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é o que corresponde à dispersão da luz. Beleza? E aí, de cima para baixo, Renata, também é a ordem
crescente de frequência. Então, por exemplo, qual é a radiação de maior frequência? Raio cósmico. Raio cósmico. Quanto maior a frequência, é mais penetrante na pele a substância, a radiação é, tá? Porque quem tem maior frequência tem maior energia. E o comprimento de onda delas, ó, bem pequenininho, comparável aos pigmentos da pele. Por isso que eles penetram, tá? Já as ondas de rádio são frequências bem baixinhas, já tem um comprimento de onda maior, né? Lembra que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Tem um comprimento de onda maior, então não entra na pele porque não vai conseguir passar pelos pigmentos da pele por terem um comprimento de onda mais extenso. Professor, o que são os raios cósmicos? Os raios cósmicos são raios liberados pelo Sol, as chamadas tempestades solares. Ah, tá, entendi. Já assistiu o Quarteto Fantástico? Já. É o que eles receberam e ganharam aqueles poderes. Eles receberam o raio cósmico. Só que aquilo é filme, né? Raio cósmico, se você receber, na verdade, você desintegra na hora. Tá? É só um filmezinho lá para mostrar que eles ganharam aqueles poderes. Beleza? Beleza. Renata, já fizemos a nossa revision. Tá aí a nossa revisão. Essa aula vou já subir pro YouTube, já postar. Não vou postar na plataforma. Eu já vou te mandar o link direto no teu PV. Tu acessa lá. Vou mandar pra Agatha também. Aconteceu alguma coisa para ela não ter vindo pra aula, porque ela tava certa, mas aquela que pediu tanto para assistir a aula de revisão e a prova de física amanhã. Aconteceu alguma coisa. Resolveu um negócio de saúde. Aí fez um Ah, procedimento, aí não tá muito legal. ela estava no médico hoje, então. Então eu vou mandar essa aula para ela também. Eu vou mandar essa aula para ela também, para que ela assista. Então nem se sabe se ela vai fazer prova amanhã, né? Pois é. É provável que ela esteja de atestado. É provável que ela esteja de atestado. Mas de qualquer forma eu vou mandar a revisão para ela também. Ela não me respondeu, talvez ela esteja no hospital, alguma coisa parecida. Tá bom, Renata. Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima. Pra você também, Mike. Até a próxima. A nossa próxima é amanhã, né? Amanhã, já estudando para a prova de matemática na quinta. Beleza? Ou então, a princípio fica amanhã, Renata. Como é que tá a tua quarta-feira? Tá tranquilo. Pois é, a princípio a tua aula é amanhã. Aí vou ver como é que tá a Agatha, se ela tá bem, se ela tá ok de saúde, se ela tá tranquila para assistir a aula. Se não, porque a aula dela mesmo, normal, é na quarta-feira. Se ela disser assim, não, Mike, tô me recuperando ainda, aí a gente joga pra quarta, porque aí eu já faço uma revisão só, você e ela. Tá bom? Certo. Caso ela não me responda e diga que não tá bem, a tua aula fica mantida na terça-feira. Certinho. Tá bom? Tchau. Eu comunico contigo pelo Tchau. PV. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.